Vamos lá, correção da atividade, siga o modelo. Então, eu não copiei aqui o modelo, tá? Eu já coloquei aqui direto as operações. Então, 4 elevado a 5 é o mesmo que 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Ao fim das multiplicações, nós encontramos o 1024. 3 elevado a 6 é 729. Questão 2. Menos 2 elevado ao cubo, quer dizer que você vai fazer o menos 2 vezes ele 3 vezes. Muita atenção, porque aqui, ó, tem um parênteses. Significa que o sinal negativo vai fazer parte da potência. Então, olha, menos com menos é mais, com menos é menos. Por isso que aqui ficou negativo, tá? 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, essa é a resposta. Menos 6 elevado a 4. Então, você já viu que a gente multiplica o menos 6 4 vezes. E vamos fazer o jogo de sinal, ó. Menos com menos, mais. Com menos, menos. Com menos, mais. Então, por isso que aqui ficou positivo. Não é uma regra, não é porque aqui é negativo que vai sempre ficar negativo. Não, depende do expoente. E eu tenho uma dica para passar para vocês, que na verdade é uma dica repetida. Eu já passei essa dica e vou passar de novo. Quando o expoente é ímpar, o jogo de sinal resulta no negativo. E quando o expoente é par, que o 4, ó, o jogo de sinal resulta no número positivo, tá bom? Aqui na questão 3, nós temos uma situação em que a base é negativa, porém não tem um parênteses. Então, isso significa que o menos vai ser copiado, porque ele não pode desaparecer, e a potência vai ser resolvida. 8 vezes 8. Então, menos copiado e 8 vezes 8, que é 8 ao quadrado. Por isso, ficou menos 64. A letra B, menos 5 ao cubo. Então, eu copio o menos, já que não tem parênteses, o menos não entra. E 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, que é 125. Então, aqui sim eu posso dizer que há uma regra, que sempre vai ficar com esse menos, né? Porque não vai sofrer o jogo de sinal. Questão 4. Na 4 eu tenho uma fração. E eu coloquei essa questão para vocês verem que não muda o fato de ser uma fração. Às vezes a fração aparece, vocês acham que tá muito difícil, mas não muda, ó. 1 elevado a 4 é só você fazer e vai dar 1. 2 elevado a 4 é só você fazer as 4 multiplicações do 2 e vai dar 16. Aqui, 3 vezes 3 vezes 3, 27. E 5 vezes 5 vezes 5, 125. Bom, a questão 5 é uma questão que dá um pouquinho mais de trabalho, porque a representação desse número racional foi de forma decimal. Quando ele vem em fração, já está pronto para resolver. Quando ele vem em decimal, você até poderia resolver essa operação com decimal, mas como eu já disse anteriormente na sala, fica mais complicado, você vai levar mais tempo. Então, se você fizer 0,5 vezes 0,5, você vai chegar no mesmo resultado que eu cheguei aqui, só que com um pouco mais de trabalho. Então, o que eu aconselho? Transformar em fração. Então, 0,5 é o mesmo que 5 sobre 10, ó, 5 décimos, e fazer da mesma forma que nós fizemos na questão 4. Então, 5 ao quadrado é 5 vezes 5. E 10 ao quadrado é 10 vezes 10, então 25 sobre 100, 25 centésimos. Então, se você fizesse à mão 0,5 vezes 0,5, você ia chegar em 0,25. Agora, 0,12 ao quadrado. Transformando o primeiro em fração, fica 12 sobre 100. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, 100 ao quadrado é 100 vezes 100. Vocês perceberam que esse expoente aqui quer dizer que ele vale para o numerador e para o denominador, né? Por isso que tem o parênteses. Parênteses garante que esse 2 vai levar tudo da fração. Sem o parênteses, seria como se só o 12 estivesse ao quadrado. Então, 12 vezes 12 é 144 e 100 vezes 100 é 10.000. Se você contar os 4 zeros e colocá-los aqui, dá na mesma, tá? Que resolver. Aqui na 6, nós temos aquela inviabilidade matemática que eu falei, que é do expoente negativo. Então, quando você tem um expoente negativo, você tem que transformá-lo para um expoente positivo instantaneamente. Então,
Beleza, o menos 2 virou 2. Só que você tem que ter uma condição aqui que compense essa mudança, que é a inversão da fração. Então, 3 sobre 7, você vai inverter para 7 sobre 3. E agora, pronto, é uma potência comum, elevada ao quadrado. Então, 7 vezes 7, 49, 3 vezes 3, 9. Aqui, você vai inverter. Então, vamos lembrar que aqui embaixo do 5 tem 1, porque aí na hora de inverter, você lembra que tem um 1 que vai aqui para cima e o 5 vem para baixo. E o menos 4 vira 4. Resolvendo 1 elevado a 4 é 1 e 5 elevado a 4 é 625, tá bom? Gente, a questão 7 e 8, eu vou explicar elas assim, bem rápido, que a regra é fácil. Todo número elevado a 0 é 1. E todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, pode ser um número grande, um número pequeno, tanto faz. Toda vez que um número está elevado a 0, ele resulta em 1. E toda vez que o número está elevado a 1, ele resulta nele mesmo. Questão 9. A questão 9 traz a regra da multiplicação de potências de mesma base. Então, se eu tenho a mesma base aqui, eu vou conservá-la. E como é multiplicação, eu vou somar os expoentes. 7 mais 3, 10. O mesmo aqui, eu vou conservar. 1 meio, né? 1 sobre 2. 13 mais 7, 20. Por que eu vou somar? Porque é multiplicação. Agora, aqui na 10 é divisão. Então, se na multiplicação eu somo os expoentes, na divisão eu subtraio. Então, eu vou conservar o 11 e vou fazer 10 menos 9. Oh, gente, aqui é 1, viu? Agora que eu vi. É 11 elevado a 1. Perdoe-me. Aqui é 1, tá? 11 elevado a 1. Letra B, 0,3 e 0,3. Eu vou copiar o 0,3 e vou subtrair 7 menos 3, 4. Questão 11, estamos quase no fim, tá? Aguenta firme aí. Questão 11. O que eu tenho que fazer quando eu tenho potência de potência? Eu tenho que multiplicar os expoentes. 2 vezes 3, que é 6. E aqui, 7 vezes 5, que é 35. E a base é só copiar, tá bom? Então, potência de potência, o que você faz? Multiplica os expoentes. Questão 12 e questão 13 foram as únicas questões que eu coloquei aqui de notação científica. Bom, nós vamos transformar em 1 e nós vamos contar 1, 2, 3, 4 casas para a vírgula ficar após o 1, né? Então, por isso, vezes 10 elevado a menos 4. Aqui, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, para virar 3,2, a vírgula vai sair daqui e vai contar, vai pular, né, aqui 8 casas, para ela ficar depois do 3. Então, por isso, 3,2 vezes 10 elevado a menos 8. Por que eu decidi que vai ficar 3,2? Não fui eu que decidi, isso é uma regra. Na notação científica, o número deve ficar entre 1 e 10. Para finalizar esse número, nós vamos levar a vírgula até aqui, vai ficar 1,5. Mas quantas casas tiveram que ser diminuídas para que ele fique em 1,5? 3 casas, 6 casas. Por isso, 10 elevado a 6. E esse 25 bilhões aqui, vamos contar, ó. 3, 6, 9, 10. Então, 2,5, já que a vírgula veio parar aqui, vezes 10 elevado a 10. Observe que, nesse caso, o expoente fica negativo, porque nós andamos com a vírgula para a direita. Quando a gente anda com a vírgula para a esquerda, a gente diminui o número. Então, para compensar, o expoente é positivo.